Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu gostaria de iniciar com parabéns ao Hélio e ao Instituto Mises, seu grande sucesso em todas as suas atividades e operações, e especialmente em criar este seminário. Eu concordo com o palestrante anterior, que para ser um bom economista austríaco tem que ser generalizador, não especialista. Mas eu fico feliz que eu não preciso explicar a história inteira da escola austríaca numa só palestra, mas eu posso concentrar num tópico só, ou seja, a economia do empreendedor e o lugar do empreendedorismo na ciência econômica. Muitos de vocês conhecem que empreendedorismo está mais popular como um tópico de discussão na academia, na política, no desenvolvimento econômico e outras esferas da vida. Eu chamo isso do fenômeno de empreendedorismo, a atenção que é dada a este assunto na sociedade. Você tem nas universidades um número maior de cursos de empreendedorismo, tanto nas faculdades de administração como outras áreas da universidade. Você tem agora revistas, publicações especializadas em pesquisa dominante do empreendedorismo. Você tem centros de pesquisa de empreendedorismo, alguns que eu escolhi aqui de forma aleatória, em Stanford, na Universidade de Illinois e no MIT. E eles têm vários recursos dedicados a ensinar o empreendedorismo, pesquisar empreendedorismo e ver a questão de política do assunto também. Existem fundações privadas, a Fundação Kaufman é a maior de todas, que especializa em apoiar empreendedorismo e atividades empreendedoras. Dentro daqueles que são formadores de política e desenvolvimento, especialistas em desenvolvimento da FMI, do Banco Mundial, eles falam sobre a importância do empreendedorismo para o desenvolvimento econômico. Aqui é o Mohamed Yunus, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2008 ou 2009, especializando na microfinança e microempresas. E muitas pessoas viram que o Prêmio da Paz, Nobel da Paz, foi um reconhecimento pela elite de política, mostrando que empreendedorismo é a chave da mudança social e talvez o caminho da paz. A palavra empreendedor e palavra como empreendedorismo são usados em várias formas diferentes, em contextos diferentes. E não é sempre muito claro o que isso significa. O que significa ser empreendedor? O que significa agir de uma forma empreendedora? Pessoas pensam coisas diferentes quando falam essas palavras. Por exemplo, algumas vezes eles pensam em pessoas que iniciam empresas importantes. Aqui é o Bill Gates, o cofundador com Paul Allen, do Microsoft. Então, às vezes, empreendedor usa para descrever pessoas assim, pessoas que iniciam pequenas empresas que se tornam grandes empresas. Às vezes, empreendedor é usado para referir a um inovador. Aqui é o Thomas Edison. Talvez você pense uma geração mais velha de industriários como Rockefeller, pessoas que criaram grandes indústrias, novos produtos, novos serviços e os disponibilizam aos consumidores. Às vezes a palavra empreendedorismo é usado para descrever empresas específicas, como a Google, por exemplo, a Apple, ou para usar um exemplo mais antigo, a 3M, que essas são empresas empreendedoras, enquanto, por exemplo, Petrobras não seria uma empresa empreendedora. Então, usamos empreendedor como um adjetivo para descrever um tipo de organização.
que são mais dinâmicos, que são mais inovadores, mais excitantes, mais criativos. Talvez usamos a palavra empreendedorismo ou empreendedor para descrever uma cultura inteira, uma sociedade inteira. Podemos dizer que Brasil é dinâmico e vibrante, sociedade empreendedora, com muitas mudanças econômicas, crescimento econômico, enquanto um país como a França, por exemplo, não é muito empreendedora, não é uma sociedade empreendedora, é uma sociedade burocrática, talvez digamos. Dos aspectos dos acadêmicos mais importantes em empreendedorismo, David Aldrich, tem um livro chamado A Sociedade Empreendedora. Alguns acadêmicos com a Fundação Kauffman formaram um livro chamado Capitalismo Bom, Capitalismo Ruim. Não é um livro austríaco, mas eles fazem alguns comentários interessantes com o contraste de dois sistemas econômicos, aquilo que eles chamam do capitalismo empreendedor e aquilo que eles chamam do capitalismo burocrático, como duas formas diferentes de organizar um sistema de propriedade privada. Mas o que significa? O que significa para uma economia, ou para uma empresa, ou para uma pessoa, um indivíduo, ser empreendedor, em contraposição de ser outra coisa, algo que não é empreendedor? Eu já descobri na literatura dominante que ajuda a ter alguma definição, porque na literatura, palavras como empreendedor, empreendedorismo, são usados em muitas formas diferentes e muitas vezes significam coisas muito diferentes. Uma forma de classificar a literatura que eu achei interessante é da seguinte forma: a perspectiva mainstream, dominante, empreendedorismo como um resultado ou como um fenômeno. Empreendedorismo é algo que você vê com seus olhos, que você pode mensurar com números e que tu pode analisar usando ferramentas padrões da economia. Empreendedorismo pode ser visto como uma empresa nova, ou então ser autônomo, ou gerenciar a gestão de uma pequena empresa, ou a introdução de novos produtos. Então, se empreendedorismo é só novas empresas, então podemos contar o número de empresas novas numa sociedade. Podemos contar ou mensurar a porcentagem da população que é autônoma. Podemos escrever livros da forma de fazer, abrindo empresa para idiotas. Se é isso que é empreendedorismo, podemos entender, podemos ver com nossos olhos, podemos estudá-lo usando as ferramentas dominantes da economia, categorias básicas, etc. Então, para o meu amigo, lá atrás tem um errozinho aqui com a foto no lugar errado. Se você lê a literatura austríaca, você vai descobrir que o empreendedorismo não é um fenômeno ou um resultado, mas um aspecto fundamental do comportamento econômico. Um fundamento do comportamento econômico, uma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de raciocinar sobre as coisas ao nosso redor. Por exemplo, Mises dá um sentido amplo ao empreendedorismo, um significado amplo de agir no meio da incerteza. Então, a ação humana em condições de incerteza é a definição ampla do Mises. Talvez podemos ter uma definição mais estreita sobre empreendedorismo no mercado, ou catalítico, empreendedorismo catalítico. Eu concordo, não é uma palavra muito bonita. Talvez poderíamos definir como o uso de recursos de capital heterogêneo em busca de ganhos monetários, de lucro, numa tentativa de evitar perdas monetárias.
Empreendedorismo é algo novo na economia? Com certeza não é. O que é considerado o primeiro tratado de ciência econômica por Richard Cantillon, seu ensaio sobre a natureza do comércio, provavelmente escrito em 1730 e pouco, mas publicado em 1755, é o primeiro tratado de um livro inteiro sobre o assunto. Cantillon dá uma posição central ao empreendedor no seu sistema econômico. Muitos dos economistas da era clássica e neoclássica, como Jean Baptiste, Karl Menger, o fundador da economia austríaca, todos deram ao empreendedor uma função muito importante, um papel muito importante. Alguns dos economistas mais importantes do século XX, Schumpeter, austríaco por nascimento, mas não parte da escola austríaca, o Frank Knight, e mais recentemente, Israel Kirzner e o Schultz, que ganhou o prêmio Nobel, têm escrito sobre o empreendedor e produzido trabalhos importantes sobre a natureza e o significado do empreendedor e do empreendedorismo. Mas, na economia dominante clássica central, pós-Segunda Guerra, essa era do Samuelson, o livro-texto do Samuelson, esse neo-keynesiano, essa síntese neo-keynesiano com equilíbrio matemático, microeconomia combinado com algum tipo de macroeconomia keynesiana, nessa tradição, o empreendedor desapareceu. O empreendedor começou a desaparecer dos mercados. Vocês que estudaram cursos na universidade em economia, a não ser que você tivesse muita sorte, você talvez fez um curso inteiro de economia e nunca escutou a palavra empreendedor. No livro-texto mais famosos do nível de graduação e pós-graduação, a palavra empreendedor nem está no índice. Não é considerado parte da análise econômica.